Olá, boa noite. Começando mais uma live. Bem-vindos, bem-vindos. Olá. A live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Oi, Fabi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre alimentação plant-based, tá? Que é uma coisa muito importante. A gente vai dar uma pausa aí em Covid, né? De falar de doença. E vamos falar agora sobre saúde, né? Que é o mais importante. A gente vai. é, a doutora Fernanda Vasconcelos é nutróloga, ela vai entrar já já. E daí a gente já começa a nossa live. Promete bastante, tá? Boa noite, Daniel. Tudo bom? Olha, Daniel é vegetariano, né? Olha aí. Olha aí, Thales. Uma dica pra você, hein? Quero ver você bombando aí nas quadras. A Fernanda já chegou. Em alguns segundos ela tá com a gente. E aí, dá um. Oi, Fernanda! Olá, boa Oi, noite. tudo bem? Como vamos? Vamos muito bem com você. Ah, que maravilha. Por aqui Maravilha. também. Só frio, né? Só o frio. Pra gente que é nordestino, né, Fernanda? A gente É. sofre. Fernando, eu estava falando com o pessoal aqui que a gente hoje vai dar um tempo em falar de doença, né? E Hã? a gente vai falar de saúde, que é uma coisa muito importante. E Isso aí, aí. o mais legal, né, é que a gente vai abordar um tema que muitas pessoas têm dúvidas e paradigmas e, e algumas ideias estão arraigadas, né, na cabeça. E nada melhor que você para tirar, né? Gente, Eita, que responsabilidade, gente. com certeza, olha, eu sou paciente da Fernanda, tá, gente? Sou paciente, então a Fernanda é nutróloga, uma pessoa extremamente estudiosa. Quando a gente combinou de fazer a live, ela perguntou se eu queria ler alguns artigos. Eu falei, quero, ela mandou 152, então muito estudiosa, extremamente didática. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida tanto agora quanto depois, ou quiser marcar consulta, ela é a pessoa, extremamente didática, explica tudo certinho, sabe muito de metabolismo. Ela é nutróloga e tem título de especialista, entendeu? Isso é muito importante, porque a prova é muito difícil É. e é um nível, assim, acima, assim. E aí, Fernanda, eu queria que você fizesse umas considerações iniciais, tá? A gente vai rapidinho, queria que você orientasse o pessoal o que é plant-based, o que é vegetariano, o que é vegano. Só rapidinho pra gente tirar esse paradigma. Tipo, plant-based é aquele, é igual a vegano? É igual. Eu posso tomar leite? Eu posso. Então, só para o pessoal ter calma e entrar no clima. O que é plant-based? O que é uma dieta plant-based? Ó, uma dieta plant-based basicamente é o suprassumo do que é mais saudável de uma dieta vegetariana. Porque o que a gente precisa deixar claro é, para se dizer vegetariano, você precisa excluir os produtos de origem animal da sua vida. Assim, com certeza tem que excluir a carne, né? Existem outros termos como piscetariano ou flexitariano, em que existe uma liberdade maior para se consumir esses produtos de origem animal. O piscetariano ainda consome peixe e o flexitariano consome até 3 vezes aí por mês, né, produtos de origem animal. Mas tirando esses termos que não são a regra, são meio que exceção, o vegetariano excluiu as carnes. Se ele ainda consome ovos e leites, ele é ovo-lacto vegetariano. Se ele só consome ovo, ovo vegetariano. Se ele só consome leite, é lacto vegetariano. E se eu tenho aquele paciente que tirou todos os ovos, leites, derivados e as carnes, ele é chamado de vegetariano estrito. Agora, se além dessas mudanças alimentares, eu ainda adotar estilo de vida que exclua qualquer tipo de sofrimento animal, por exemplo, zoológico, que os animais ficam confinados a uma prisão perpétua. Se eu não consumo jaqueta de couro, não compro botas de couro. Se eu não compro mel ou própolis, que eu sei que vem ali do trabalho extensivo
né, das abelhas. E aí, nesse caso em que eu trago, além do prato, para o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida, eu excluo tudo isso, aí eu sou chamado de vegano, tá? Aham. Então, vegano é bem além do prato. E quando a gente fala plant-based, é um vegetariano, ou seja, em relação à comida, ele excluiu tudo, mas ele não come batata frita, ele não come produtos industrializados, processados, ultraprocessados. Então, Isso, de preferência, o plant-based é aquele paciente que ele consome o máximo possível de grãos integrais, alimentos in natura, né? Então, é comida de verdade, arroz com feijão, lentilha, né? Então, é isso. São alimentos naturais, integrais, ricos em fibras, porque é isso que realmente os trabalhos mostram, os consensos mostram, que é o que há de mais saudável. Então, plant-based é isso. É o e é suprassumo do saudável do vegetariano. isso, porque assim, não adianta também a gente pegar e falar, olha, eu não como carne. Aí comprar uma proteína de origem vegetal que tem uma série de conservantes e estabilizantes e uma coisa que eu consigo estocar por 2 anos. Ué, se você consegue estocar por 2 anos, alguma coisa está errada, né? É. Ali tem Batata proteína. frita, Então, por exemplo. exato. Cuidado. Então, quando você fala, cara, mas é a mesma coisa, não? Tem peso de vegetariano. Ah, eu sou vegetariano, eu posso ir para um lugar com batata frita. Se você se basear em batata frita, era LDL, ó, bombando. Porque ali tem todo o óleo, tem coisa. Então, é muito importante associar isso para não ter uma consciência que parece que está fazendo certo, não é? E se render ao fácil, né? Que é um paradigma que a gente vai quebrar aqui também, esse negócio do fácil e difícil. Então, beleza. É. Fernanda, aí assim, vamos supor, se eu tiro o carro. Então, primeiro, uma pergunta muito, muito. Que eu, como basicamente vegetariano, desde quando eu falo basicamente, é que às vezes, assim, vamos supor, eu estava jogando tênis e estava Aham. tava chovendo, aí um dos pais falou assim, cara, já que está chovendo e é final do ano, vamos Aham. para organização? Eu falei, vamos. Aí o cara, vou comprar umas coisas. Ele foi, quando voltou, era churrasco. Carne, frango. Aí, ok, Ah, entendi. bem, tudo bem. Né? Ah. Então, que já quebrar isso aí. E aí eu te pergunto uma coisa importante. Como é que esse negócio de virar vegetariano? Você dorme e acorda no outro dia, opa, sou vegetariano. Como é que é? É Tem assim, Será que para uma coisa ser mais bem estruturada, você consegue cuidar de uma pessoa e dizer, olha, Fernanda, eu gostaria de virar vegetariano. Agora eu não sei se eu consigo de uma hora para outra. Como é que então, assim, tudo depende do estímulo, da causa que virou a chavinha em você para você começar a refletir e excluir esses produtos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a principal causa que leva os brasileiros a excluírem os produtos de origem animal são as causas animais, né? O sofrimento animal, em respeito à ética animal. Então, em geral, quando é por essa causa, dificilmente as pessoas voltam atrás. Geralmente elas têm um ímpeto maior para conseguirem vencer essa barreira cultural e de hábito, né? Porque tudo são hábitos, né, Ri? Na medida em que você vai mudando seus hábitos, é a força da repetição. Aquilo fica normal, né? Então, mas tem pessoas que se tornam vegetarianas por questões religiosas também, tem questões de saúde, como a gente sabe, né? Aham. Tem questões de gosto também, tem pessoas que simplesmente não gostam de carne, tem uma certa intolerância. Por exemplo, a gente vê isso muito nos pacientes bariátricos, né? Essas pacientes ficam com uma intolerância muito grande. Então, a gente precisa sempre ver o que foi a causa. Em geral, quando é por causa animal, as pessoas têm um ímpeto a mais para ir até o fim e conseguir vencer os desafios de um hábito cultural. Basicamente assim. Comigo, por exemplo, eu ri, foi a questão animal mesmo. Eu achava um contrassenso, um paradoxo eu dar todo o amor e carinho para os meus animais de casa, enquanto isso matavam outros animais para eu comer? Como assim? Por que que os meus animais são mais importantes e os outros não? Aí Sim. comecei a ver que isso não era justo.
E com você, como foi essa transição? Eu fui um pouco de cada. Eu queria, eu tinha, na verdade, quando eu decidi, assim, cara, pensar no vegetarianismo, alguns amigos falar, olha, eu tô comendo vegetariano, tô comendo vegetariano. Na minha cabeça, imagina que eu vou deixar. Aí eu comecei a conversar melhor. Aí comecei, olha, eu tô comendo vegetariano e tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais Aham. disposto. Eu comecei a ter curiosidade. Comecei a ter curiosidade. Aí, essa curiosidade se transformou em um hábito. Eu decidi não comer mais produtos de origem animal, né? Pelo menos assim, em termos de carnes. Leite, às vezes eu como, ovo eu como, entendeu? Então, eu Sim. me considero ainda em transição, né? Sim, E aí, assim, e tudo bem, né? E tudo bem. A gente tudo bem. entender também, né? Vamos começar, vamos. E cada um tem seu estímulo, o meu ainda, pro ovo, né? Para mim. E aí eu falei, cara, e a partir do momento que eu comecei a comer comida vegetariana, foi um feedback positivo. Enquanto mais eu não comia carne, melhor eu me sentia. E quanto mais eu comia carne, mais o clique animal dava em mim, sabe? Tipo, Entendi. eu tava de plantão agora na AMB e eu tava Aham. 6 horas da manhã. E a próxima vez que eu ia comer era 2 da tarde. Eu cheguei, tinha carne. Eu nem pensei Aham. reflexo, eu não pus na boca, aquele negócio não desceu. Cara, eu comi um pedaço. Mesmo, verdade. Eu não tenho problema nenhum. Acabei de falar que eu como ovo, então, sabe? Então, Aham. bem isso, assim, é uma questão de uma coisa levou a outra. Hoje, eu tenho essa questão do animal, mas para mim foi realmente a questão de saúde. E eu sou Sim, muito, eu gosto muito da questão de saúde, de prevenção. Então, para mim, foi pensar a longo prazo, sabe? Cara, sim. fazer um benefício para mim e para os animais, né? Tem um filme da Netflix, Oqua, que Oqua, é um bicho que fizeram em laboratório, que eles foram para Aham. super, hiper, mega de alto valor biológico, e eles começaram a criar esses bichos e jogaram em algumas partes do planeta. E é legal porque Sim, eles começaram a pegar esses super porcos para recolher e cruzar. E aí tem uma ligação muito afetiva entre um desses super porcos e uma. Ele mostra bem do sofrimento do super porco e isso também parece bem infantil, mas para você se tocar também, né? sim. E isso é importante. Eu acho que essa chavinha, acho que um vai puxando o outro. Acho que É. E aí uma causa, Henrique, que a gente esqueceu de mencionar é a causa ambiental, porque a causa animal é uma, mas a causa ambiental é outra. O quando puxa, desmatamento, né? A perda dos ecossistemas, o pô, aquecimento global, a infertilidade da terra. Então, tem muita coisa acontecendo. Você vê as cataratas estão fragmentadas total, não tem, tá seco. Não sei se você chegou a ver fotos desse ano. em si. Nunca esteve assim, nunca esteve. Tudo isso é consequência do excesso do desflorestamento, a alteração dos ciclos das chuvas. Então, tudo isso provoca uma série de alterações. Aí os cientistas já vêm dizendo isso há muito tempo, né? E a gente não cuida, né? A Na gente, verdade, a gente não tem ciência de tudo isso. Eu, pelo menos, posso te falar. Nós dois, eu e nós somos colegas médicos bem instruídos, mas tem determinadas questões que a gente acaba sendo muito leigo. Se a gente não corre atrás para se informar, a gente não vai saber nunca. A não, mídia nunca vai falar isso pra gente. claro, não vende, Lógico, não não vende, vende, exatamente. vende. E aí, Fernando, eu queria entrar numa pergunta agora muito interessante, que a maioria das pessoas, quando eu falo, você não vai comer isso aí, não? Eu falei, não, não tô, mais vegetariano agora. E a pessoa fala, tá, mas e a proteína? Como é que você vai compor o seu prato? Fala aí, Fernando, como compor um prato de uma pessoa vegetariana? O que que a gente come? Tá. Basicamente assim, primeiro para a gente entender que essa questão da proteína é algo muito supervalorizado. Normalmente a gente precisa essa recomendação de todos os órgãos e entidades responsáveis por nutrição, por nutrologia, tanto nacionais quanto internacionais.
ESPEN, que é a Academia Europeia de Nutrologia, ASPEN, que é a americana, tá? Então, elas recomendam de 10 a 19% no máximo de proteínas por dia pra gente. Tanto que quando a gente passa nos hospitais, que a gente coloca uma dieta, tá passando um avião aqui, não sei se tá ruim. Tudo bem. Mas quando a gente põe uma dieta de 20% de proteína, a gente já chama aquela dieta de hiperproteica. Por quê? Porque a partir dali já se assume que é algo acima do que o nosso corpo precisa. E assim sendo, normalmente de 10 a 15% é uma quantidade suficiente para a maioria das pessoas. Vou dar algumas exceções. Alguns pacientes infectados vão precisar de mais lá no hospital. Pacientes queimados vai precisar de uma quantidade maior de proteína. Mas, via de regra, de 10 a 19% atende a toda a população em geral. Bom, isso significa dizer que, vamos lá, um quinto das suas calorias por dia, né, 20% no máximo, é o que deve ser recomendado para a proteína do dia. Um quinto, não é metade, não é mais da metade, que seria 50% ou mais. Então, um quinto, gente, do dia a gente consegue tranquilamente atingir com a dieta vegetariana, por exemplo, às custas de todos os grupos alimentares que a gente tem. Cereais integrais, em menor quantidade, mas também os cereais refinados, né? É outra opção que tem aí em torno de 12% de proteína. Então, estaria dentro, está dentro, na verdade. É de 10 a 19, 12% está dentro. As leguminosas é o principal. Então, feijão, grão de bico, lentilha, tremoço, soja. Pra você ter uma ideia, Elvi, a soja, ela tem em torno aí de 35% de proteína. Olha aí. É até a mais, é até a mais do máximo recomendado para nós em termos de proteína por dia. Né? Posso comer, Oi? eu posso me basear tranquilamente nessas fontes para ter um aporte proteico que vai ser bom para mim. Basal. Com tranquilidade. E aí, a gente sempre recomenda assim, na verdade, você não precisa obter todos os aminoácidos a cada refeição do dia. Se você obtiver os seus aminoácidos ao longo das 24 horas, mais, por exemplo, no almoço ou mais no jantar, não há problema algum, porque o nosso corpo dispõe cerca de 1% dos nossos aminoácidos na corrente sanguínea. Então, por exemplo, digamos que em uma refeição você tenha menos proteína e mais carboidrato. O corpo vai se utilizar desse pool de aminoácidos, que são aminoácidos circulantes nos nossos vasos sanguíneos, para utilizar. Então, desde que você reponha isso dentro das 24 horas, está tudo certo. Tranquilo? Tá? Então, não precisa ficar com essa neura de toda a refeição, não. Desde que seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, eu acabei comendo mal na hora do almoço, comi mais carboidrato do que proteína. Não tem problema. Agora, no jantar, eu vou repor mais proteínas do que carboidrato. Então, Tá. você vai titulando. E me conta aí, um prato seu do dia a dia. Você acha, cara, um prato fácil. Ah, cara, hoje eu vou comer. Qual o seu prato basal fácil? O meu prato Pronto. fácil que o Gauss faz é grão de bico refogado, um arroz integral ou um macarrão, bastante legume. Nesse refogado, às vezes ele joga ervilha, às vezes vai edamame, uma porção de coisa, fica delícia. Olha aqui, eu ri. Eu Ótimo. separei assim, ó, 50% do prato, saladas e legumes. Lembrando que saladas e legumes têm carboidratos, tem fibras, que são carboidratos não digeridos, portanto, vão fazer bem para a nossa saúde intestinal, bactérias do bem lá no nosso cólon. E também tem proteína, tá? Saladas e legumes têm proteína, tem alguns legumes que têm até mais de 50% da sua composição proteína. Só que isso é proporcional ao peso. Como são elementos, né, nutricionais com leves, né, de baixo peso, eu teria que consumir um volume muito alto para garantir uma quantidade proteica adequada. Então, não podemos esperar uma quantidade proteica boa somente com esses elementos. Então, por isso que eu preciso mesclar meu prato, ok? Mas tem proteína aqui, tá? Os cereais, quinoa, amaranto, arroz, de preferência integral, tá? São algumas opções de cereais que eu te falei, ó, em torno de 12% dos cereais tem proteína.
Amiláceos, por exemplo, que é um outro grupo, 8% dele é proteína. Ele é um que fica abaixo, mas você veja que os outros todos ficam acima. E as leguminosas é o que mais tem proteína. Então, se você colocar até 25% no seu prato das leguminosas, você está, inclusive, a mais do recomendado, que seria de 10 a 19%. Então, eu consigo um prato desse tranquilamente num self-service, um quilão. Com muita tranquilidade. E se você for esse self-service e nas refeições anteriores você tiver tido um baixo aporte proteico, nada impede de você aumentar essa proporção das leguminosas, por exemplo, e garantir a redistribuição daquele pool de aminoácidos circulantes que o seu corpo utilizou enquanto você não comia os aminoácidos. Certo? Excelente. Metade do prato. Ah, comi pão integral, café e leite no leite de soja no café da manhã. No almoço, metade do prato salada e legume, feijão, ervilha, edamame. Isso, perfeito. Entrou aqui, edamame. Pô, Certo? tranquilo, tranquilíssimo, né? Tranquilo. É. Agora, mas, Fernando, não é caro, não. Feijão? Cara, eu vou gastar muita grana sendo vegetariano. Cara, é muito trabalho ser vegetariano. Feijão. Onde é que eu encontro grão de bico? É muito caro, Fernanda. É muito caro, não é não? Não, não é complicado, não é caro, tá? Basta você ver aí os cortes dos peixes, das carnes nobres, você vai ver que essa alimentação em cereais, leguminosas, legumes e frutas não é caro, é saudável, é cheio de nutrientes importantes para a sua saúde, como vitaminas, minerais, fibras, a própria proteína que a gente está tanto discutindo aqui, né? Então, assim, por exemplo, o feijão, 4, 5 reais. É muito barato. A soja, eu pago R$ 23 o quilo da soja. Tem a proteína isolada da soja, tem Rende, a ó. proteína, entre outros, tem a proteína texturizada da soja, que é uma delícia. E é super saudável. E a gordura que está lá é uma gordura boa, rica em ômega 3 e ômega 6, que o nosso corpo não produz e que, portanto, a gente precisa adquirir da dieta. Então, assim, você tem tudo na mão. Gente, hoje em dia as informações têm muito mais facilidade para a gente adquirir essas informações. Então, assim, artigos científicos, né, Ri, a gente tem de sobra. Muito. Falta tempo para ler tudo, porque é muita coisa. Então, assim, o que falta, eu acho, Ri, é coragem mesmo. Sim. Coragem. Dá um start. Dar o start. Tentar, tentar. Porque, olha, pelo que você está falando, e eu fiz isso antes da pandemia, né? Eu comia todos os dias fora de casa. Todo meu almoço era fora de casa. Todo. Tranquilo. Não passei Sim, uma vez. De verdade. que Não passei. maravilha. Ó, lá, quando eu vou no Dante, tem um self-service perto, maravilhoso, muita salada, e sempre tem ervilha, pelo menos Oi, ervilha, quinoa, feijão, sabe? Muita feijão. opção, entendeu? Quando eu vou perto da também tem um self-service maravilhoso, uma série de coisas também. Quando eu vou lá no Fleury, tem um restaurante vegano, que é excelente, eu super recomendo, Maia Falafel. Também Sim, falafel é uma da variação dos preparados do grão de bico, né? E sim, aquela aguinha, aquela salmoura do grão de bico. sim, é bom demais. E aí, Só que Fernando, ela não é rica em proteína, tá? Só para você saber aí. Apesar de ser uma aguinha aí do grão de bico, infelizmente é mais interessante em termos proteicos o próprio grão de bico, tá? legal, olha aí. Tá vendo? Isso aí já dá uma abertura na nossa cabeça. Sim. Vamos lá. Eu acho que eu consegui ser vegetariano, certo? Consegui, acho que é Isso. bastante na- no mercado tem. Eu acho que eu vou aproveitar aqui todo mundo meio em casa, eu vou começar a cozinhar em casa para ver se eu consigo tá? Aí eu tenho duas dúvidas. Um, Diga. primeira dúvida. Eu consigo prevenir doença cardiovascular? Eu consigo diminuir minha chance de ser obeso, de ter alguma doença cardiovascular? Como é que está a inflamação de coronária? Eu consigo diminuir isso aí? E doença oncológica? Tem relação de alimentos plant-based com saúde cardiovascular e
prevenção de câncer? Nossa, tem muita coisa, muitos artigos na literatura mostrando isso. Tem tanto artigo que as sociedades estão começando a se posicionar, graças a Deus, né? Então, assim, ó, a carne, os produtos de origem animal, eu não posso esquecer também os lácteos, eles estão associados a risco maior de todos os tipos de câncer, todos os tipos de câncer, e principalmente os cânceres coloretais, né? A gente tem um aumento aí de 18% quando a gente consome carnes processadas, que pela definição do Ministério da Saúde e da Anvisa, são carnes que sofreram qualquer processo pela indústria, né? Então, processos de salga, processos de fermentação, processos de curagem. Ou seja, quando a gente vê uma carne no supermercado, no mínimo ela sofreu um processo de salga. No mínimo, para ela estar ali. Tem relatos de que eles injetam CO2 para ela ficar vermelhinha, né? Porque, na verdade, a carne, gente, é um cadáver, né? Então, ela tem uma aparência, inclusive, ocre, ou seja, morta, né? Então, eles injetam CO2 para ficar vermelho. Então, tudo isso aí são processamentos, tá? Então, assim, câncer ninguém se discute, né? Inclusive, saiu um artigo do New England desse ano agora, de 2020, colocando que os leites e os derivados estão associados a 3 vezes mais câncer de mama, de endométrio e de próstata. Então, assim a literatura é muito vasta. Adenoma de cólon, que é a lesão precursora de câncer de intestino, esse câncer de mama, de próstata, é muita coisa. E Imagina. por quê? De onde vem tudo isso? Dessa inflamação. Mas como assim inflamação, né? Quando a gente Isso. tem bactérias do bem, lá no nosso intestino, a gente tem produção de umas substâncias que são benéficas e que aumentam a barreira de proteção lá no nosso intestino. E essa barreira de proteção evita que toxinas passem de dentro do intestino, ou seja, do alimento que eu estou digerindo, para a corrente sanguínea. Isso é uma barreira eficiente. As bactérias que promovem essa proteção maior na barreira são bactérias que a gente chama de acidófilas, que são bactérias que a gente acaba priorizando no nosso intestino quando a gente come produtos de origem vegetal. Quando a gente come produtos de origem animal, são outras bactérias que a gente prioriza no nosso intestino e que, portanto, elas vão se replicar mais e vão acabar se prevalecendo frente às outras. E essas bactérias do mal, elas além de não produzirem as substâncias boas, elas ajudam a produzir substâncias ruins, que vão diminuir a proteção dessa barreira intestinal e vão causar inflamação. Vou dar um exemplo do que acontece. Quando a gente come produtos de origem animal, ricos em carnitina e colina, por exemplo, existe uma substância que vai ser trabalhada, processada por essas bactérias do mal e vai se transformar em trimetilamina. Essa substância trimetilamina passa nessa barreira enfraquecida, barreira do intestino, passa do intestino para a corrente sanguínea, para o sangue, e lá no fígado ela vai ser convertida a óxido de trimetilamina. O óxido de trimetilamina está associado com o efeito protrombótico, ou seja, para você aí de casa que não está muito familiarizado com esses termos, né, Ri? Aumentar a chance de você coagular no seu corpo, em tecidos do seu corpo. E a gente aumenta isso, exemplos clássicos, AVC, que é o derrame da cabeça, infarto do coração. É como se fosse pedacinhos de coágulo com gordura e inflamação que entope esses vasos sanguíneos e provoca doença, né? Então, aumenta esse estado procoagulante e, portanto, aumenta o risco cardiovascular. TMAO, que é essa substância que eu estou explicando, o óxido de trimetilamina, é sabidamente reportado com aumento do risco cardiovascular. Além de ser inflamatório, né? E ele foi visto também que lá no nosso cérebro, na região mais ou menos ali do hipocampo e outras regiões, ele está associado à demência. Então, você aumenta o risco de você se tornar demente, né? Alzheimer. Então, assim, é muito malefício num único alimento, quando a gente avalia todos esses parâmetros, né? E isso tudo precisa ser visto, né, Ri? Sim, sim. A questão é um balanço, né? É um balanço, assim, a gente está acostumado com a cultura da carne, da proteína animal, né? A gente não tinha nada que indicasse para a gente o que é
benefício da proteína vegetal. Quando a gente pensa num vegetariano, né, a gente pensa em dois modelos. Ou o cara que come muito carboidrato, muito, e a alimentação dele é basicamente uma por dor, ou o cara é hippie. O cara fica ali, não, como e tal. Esses dois, e aí eu acho que está o preconceito das pessoas. Aí que está o preconceito, porque você acaba polarizando uma coisa porque você não vê ninguém sendo vegetariano. Você não vê, olha, meu amigo é vegetariano, e ele, cara, ele rende bem no esporte, ele tá muito bem disposto, ele tem uma saúde intestinal legal, entendeu? A gente não tem Aham. relatos do nosso dia a dia para quem se basear, né? E aí, quando a gente vê a proteína, é o fulano, o lutador tal, pô, ele come muita proteína por dia. O halterofilista come muita proteína por dia. Então, olha, eu quero um corpo, eu vou comer proteína. Quando, na verdade, Aham. coisa sozinho, né, sem a alimentação médica, né, uma equipe multidisciplinar te seguindo, e acaba que você escorrega, né? Esses excessos, porque não É, tem excesso de proteína, está lesando um rim, né? Por exemplo. Então, é, coisa básica, né? Aí eu como só proteína, tá, beleza, esse é o rim, beleléu, né? E esses excessos, né, a gente tem noção também que o corpo é um sistema. Todo excesso converte um no outro, né? Além de inflamar, o exatamente. excesso de proteína vai para outro lugar, converte em uma coisa, converte em outra. Então, a gente tá. Não, olha, dieta não precisa de um profissional, não, porque eu sei. É frango e folha todo dia. Não, não é bem assim. É Não é assim, bem assim. é assim. E vem essa primeira dúvida, né, de prevenção. Nos perguntaram aqui, Fernando, Ah. assim, o Ronei perguntou assim, os estudos que não mostram associação. Porque a Os gente estudos que não mostram o quê? mostra associações. Associação entre a dieta plant-based, né? A redução do consumo de proteína de origem animal, né, que você comentou aí, sobretudo uns mais de leite, e a redução do risco. Aí a gente tem que, metodologicamente, né, a gente tem que avaliar o estudo. Né? Não, nós temos vários. Volney, nós temos vários estudos, vários. Se você quiser, eu te mando todos. Isso. Basta você falar comigo no WhatsApp que a minha secretária manda, porque como a gente já tem o hábito de falar sobre esse assunto, eu já enviei vários e ela já sabe até qual é o pacote dos estudos que ela envia sempre. É, Inclusive, ela enviou hoje para a Lívia, que inclusive eu vi que a Lívia está aqui na live. Seja legal. bem-vinda, Lívia. É, Eu queria fazer, eu ri rapidinho, umas considerações sobre o que você falou, tá. tá? Você falou pra gente que, assim, acontece de alguns vegetarianos consumirem mais produtos ricos em carboidratos e isso ser um desequilíbrio. Mas, em geral, o que a gente observa é que os vegetarianos, eles têm um maior consumo de carboidratos, mas isso está dentro do recomendado. É que, na verdade, a gente fica com aquela mentalidade de que o carboidrato que o onívoro, em geral, consome é adequada e como o vegetariano consome um pouquinho mais, né, ou um pouco mais, ele que tá destoando, mas em geral não é assim. Eu vou te mostrar aqui, para o pessoal de casa olhar também, como que funciona. Normalmente, a ingesta de carboidrato, ela varia de 40% a 60%. Isso aqui é uma média da recomendação. Atletas, por exemplo, dependendo do ritmo de intensidade de treino, a gente chega a 60% até 70% de toda a energia do dia. Quanto maior o volume de treino, maior a intensidade, maior o aporte de carboidrato que esse atleta tem que ter, tá? Então, é isso de carboidrato. Então, quando você vê um vegetariano, por exemplo, comer 50% do seu dia de carboidrato, ele está adequado. Se você come 20%, 30%, você é que não está adequado, tá? Aham. Então, para ficar claro. E aqui a gente tem a oferta de proteína de 10 até 20% no máximo, né? Estourando, e as gorduras de 25 a 35. Então, isso aqui é o que é recomendado no Brasil e fora do Brasil, tá? E eu achei interessante você comentar que que você comentou aí, que toda essa proteína vai prejudicar o rim e tudo. E a gente tem que lembrar também, gente, que todos os nutrientes vão virar
gordura. Muito bem. Sejam eles vindo do carboidrato, da própria gordura ou inclusive da proteína. Nós não temos assim um estoque que a gente pode afirmar deles que não seja um excesso, que não seja de gordura. O estoque que eu tenho do carboidrato é o glicogênio, que é um estoque pequeno. Pequeno que, por exemplo, em um dia, 2 dias no máximo, eu já descarrego todo o glicogênio que a gente tem, que é a reserva de carboidrato. E a proteína a gente só tem o músculo, mas eu não vou fazer mais músculo porque eu estou consumindo 100% do meu dia de proteína. Não, aquele excesso de proteína, se ele não vier acompanhado de treino, e tudo isso tem um limite, tá? Ele vai converter para gordura. Então, E isso tem que ficar claro. não adianta de nada. Comi muito. Exato. Então, comi muito. Então, pra dizer, então um prato para uma pessoa que não assistiu a live até então seria uma saladinha com um hambúrguer de 300 gramas e 3 bacon em cima. Pode ser Eu não, saudável? não pode, porque primeiro que o bacon é uma carne processada, né? Mas, não, mas eu estou comendo gordura, é zero carbo. Tô zerando o É, carbo. Olha lá, tem a minha salada, um hambúrguer de 300 gramas, 3 bacon. Não, está aumentando muito a inflamação. Tem que ter cuidado. muita inflamação. Eu acho que a gente tem muito cuidado com moda também. Às vezes a gente fala, não, você quer virar plant-based, porque agora todo mundo é plant-based. Não, não é bem assim, tá? Aham. Tem que pensar que assim, moda manteiga é moda. Vamos lá, manteiga em tudo. Bacon é moda, porque bacon gordura não é carboidrato. Vou zerar carboidrato. Não é assim, né? A gente tem que ter essa noção da interdependência. Isso é importante, né? Antes de qualquer coisa, orientação. Você tem orientado para um profissional que puro no seu objetivo, né? E saber que não é assim. Não Google, quero emagrecer 10 quilos. É comprar a nova, a Marie Claire. Giovana, emagreceu 10 quilos. Vou seguir a dieta da raia. Não, você não é. 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 Ó, eu coloquei aqui só para o pessoal aí de casa entender. Quando a gente fala de uma dieta low carb, ou seja, que a quantidade de carboidrato que eu estou consumindo é menor do que o mínimo adequado, que seria 40%, o que que acontece com o nosso corpo? A queda de carboidrato, logicamente, né, vai faltar, vai diminuir o aporte de glicose no nosso cérebro, no nosso coração, nas nossas adrenais, que são o que a gente chama de órgãos vitais. E o nosso corpo faz o que diante dessa situação? Aumenta alguns hormônios que são responsáveis por essas situações que o corpo entende como estresse. E o que, que vai acontecer em relação a isso? Aumentando a adrenalina, noradrenalina e cortisol. Eles vão focar na obtenção de glicose, já que você não está comendo. Então, ele vai se forçar a produzir glicose através de outros nutrientes, que no caso são a queima do músculo. O músculo vai ser queimado para produzir glicose e enviar glicose para os órgãos vitais, e a queima de gordura. Sim, os dois são queimados. Não é só a gordura que é queimada. Primeiro ponto é isso: você perde músculo quando você faz uma dieta low carb. Segundo ponto, em virtude desses hormônios estarem aumentados, várias consequências deletérias acontecem com o seu corpo. Então, o cortisol é o hormônio responsável pela fadiga que você sente quando ele fica aumentado muito a longo prazo. A gente sabe que esse combo é responsável por aumento da pressão arterial, pelo aumento do estresse, dessa fadiga, por um pior controle glicêmico. Então, você tende a ter um aproveitamento ruim da glicose e ele chega a fazer um pouco de resistência insulínica. Então, é como se você ficasse o tempo todo estressado por uma situação que é facilmente modificável, desde que você atenda o que é realmente recomendado pelas entidades. Você Boa, entendeu? boa. Quantas pessoas você não já viu com esses sintomas? Só Vai, vive cansado, só vive com vai. sono. Você pega um leucócito desse paciente, o leucócito está sempre tendendo ao limite superior e ele não está infectado, mas ele está inflamado. Boa. Certo? Isso aí prejudica tudo, né? Eu acho que, sobretudo assim, se você tem dúvida, se alguém postou alguma coisa sobre high fat, high protein, antes de adotar isso para sua vida, consulta alguém, passe uma avaliação para pegar e te mostrar, olha, se você quiser tentar, eu te ajudo, mas os benefícios são esses, os malefícios são esses, cuidado.
Vamos fazer Isso. metabolicamente para ver se você atinge os critérios de dieta. Isso tem que ser pensado. Não pode ser de qualquer jeito, a qualquer... Não é todo mundo elegível para esse tipo de protocolo, né? E principalmente por tempo determinado, né, Claro, Uri? cara, acima de tudo, reavaliação é tudo. Não existe esse negócio de, fui avaliado uma vez, vou passar 2 anos fazendo. Porque isso, a possibilidade de falha é grande. Você começa a se permitir demais. Não. Ah, já você está. Sabe uma coisa? Esse negócio tá me estressando demais, eu vou comer chocolate mesmo. Né? Então tem que ter muito cuidado nesse loop É, de humor, né? Isso aí é muito comum, né? Esse looping de humor, de você estar no primeiro mês tem um ótimo resultado a curto prazo. No primeiro mês, ótimo resultado. Depois você começa a ficar cansado, chateado, estressado, e o resultado vai diminuindo, você descamba de vez, e aí aumenta, diminui peso, aumenta, diminui peso. Isso nenhum, né? vem a flutuação e vem a frustração logo em seguida, Tá né? para baixo, né? Então, isso aí a gente É. tem. E aí, Fernanda, só compartilhando, eu comecei a fazer dieta plant-based, eu morri de medo, cara. Morria. Não é possível. Feijão e carboidrato, ou feijão e proteína, coisa nenhuma. Feijão e carboidrato, eu vou impossível, tá? E aí, tem dois amigões meus que eu chamo de amigos do Covid, e a Alice, o Felipe tá aqui, a Alice deve estar do lado dele, que cara, Aham, eles são vegetarianos, plant-based mesmo, assim, sabe? Mesmo, mesmo, aham. mesmo. No plantão, que a gente tá plantão aqui, eu escorreguei na carne, eles tranquilamente escolheram a carne, ó, feijão, arroz e maravilhoso. Os dois são super magros. Cara, É, os dois são e kitesurfistas, então, cara, assim, dia excelentes. E aí, é isso aí. eu queria jogar um caso agora para você, tá? Ai, meu Deus, Vamos manda, lá. vai. Eu ri, 39 anos, Aham, 1,88 m, 80, aham. gostaria de voar na quadra de beach tennis. Quero, assim, quero virar profissional. Assim. Eu quero ser um Thales, um Zé Luiz, quero ganhar da taça de 6-0, quero voar e quero ficar forte. É É, possível eu ter um bom rendimento na aeróbico, é possível ser um esportista de ponta, é possível eu ganhar massa muscular com laser. O que você acha? é super possível. Aí a gente teria, no caso, que aliar para você ganhar massa muscular de uma maneira mais contundente, além dos treinos que você já faz, que é um esporte basicamente aeróbico, né? Mais aeróbico, a gente teria que aliar com a musculação. Como é que tá o treino da musculação seu? Super em dia. Pelo menos Tá 4 vezes por semana. maravilha. Eu Porque esse tipo de treino todo dia. cuidado com o overtraining, né? Não, mas alguém orienta. Eu estou orientado por alguém É, que treino. Eu sou orientado é, que cuida da minha nutrição. Eu consigo, inclusive, tomar certos suplementos. Eu consigo ter acesso a tudo. Mas eu sou um atleta de ponta. Eu quero aumentar minha massa muscular, porque assim, sim. vai, buchinho volta, buchinho vai, volta e nada. Massa muscular, eu sou magro, gordo, magro. Eu quero voar na quadra. Eu quero ter hipertrofia. É possível. Você acha? Lógico, lógico que é. E principalmente se você tem uma dieta anti-inflamatória, rica em produtos mais naturais possíveis, te dando basicamente nessa proporção aqui o que você precisa, e aí para voar na quadra, eu te lembro que o principal nutriente que é que vai nos dar, vai promover a obtenção de glicose mais rápida, mais eficiente, primária, é quem? O Ah, carboidrato. Então, nunca, nunca você pode deixar esse carboidrato faltar. Nem na sua reserva, que seria o glicogênio intrahepático e intramuscular. Então, ao longo do dia, você tem que ter um aporte legal de carboidrato. E nem, principalmente, pré-treino e pós-treino. Eu te lembro que quando você está lá no seu esporte, qual é mesmo o seu esporte? beach tênis. Beach tênis, isso mesmo.
que corre bastante, é super desgastante, tanto que a gente não deixa as partidas longas, porque realmente é difícil, né? Você precisa fazer esse aporte de carboidrato. E eu lembro que a gente até conversou no consultório, não foi, Rio? Eu te falei assim, olha, se durar mais do que uma hora e meia, você tem que repor carboidrato. Sim, E sim, sim. isso é interessante, porque é justamente ele que vai te dar a velocidade que você precisa, a alta performance que você precisa. Não espere que esse alto rendimento venha da gordura ou da proteína, porque o nosso corpo demora, é mais sacrificante para o corpo produzir energia a partir de carboidrato e gordura. Ele vai produzir a partir do carboidrato. Então, desde que você mantenha o aporte do glicogênio legal, e isso a gente consegue saber através dos exames metabólicos, né, da avaliação metabólica, você já vai ter a força de explosão, o rendimento, a performance tranquilizados, desde que você tenha um treino legal, né? E aí também tem a dinâmica do treino, né? Tem épocas, e aí o teu treinador deve estar te orientando em relação a isso, porque tem épocas que a gente treina mais o aeróbico, já tem épocas que a gente tem um treino mais light, que é para você acabar se regenerando e ter um período de descanso. Então, essa ciclagem do treino, ela é muito importante. E treino otimizado, alimentação otimizada, sem deixar faltar carbo, e tendo a proteína, de preferência dentro das 24 horas, como a gente conversou, e de preferência até 25 a 30 gramas de proteína por refeição, que é o máximo que o nosso corpo consegue absorver por refeição, isso foi visto em trabalhos. Você vai ter uma excelente absorção. E principalmente a proteína depois dos treinos, né? Porque durante o treino você causou lesão muscular. Então, essa proteína precisa estar disponível para o seu músculo regenerar essa lesão e, portanto, fazer a hipertrofia que você busca. Então, em geral, a gente orienta assim. Primeiro ponto, tem que estar com glicogênio no nível adequado, então não pode restringir carbo. Já começa por aí. Nós temos limites desse carbo. Isso a gente só consegue avaliar pela avaliação metabólica. Aí você vai treinar. Você precisa ter um aporte de carbo antes, né? Que é o que vai deixar ali aquele carboidrato circulante no seu sangue para te dar o respaldo durante o transporte do carboidrato entre músculo e fígado, músculo e fígado. Então, eventualmente, eu vou precisar de um pouco de carboidrato que está rodando no sangue. Esse carboidrato veio de onde? Do seu pré-treino. Tá? Então, é legal você ter um aporte de carboidrato pré-treino. Pré-treino, gente, eu ri. Não é legal você se alimentar de proteína e gordura. Não é legal. Só tem uma exceção a essa regra, que é no caso, se você quiser pegar o óleo de coco, a gordura de coco, porque é uma metabolização diferenciada e, portanto, mais rápida. E aí, no caso do atleta de alto rendimento, que não está muito preocupado com emagrecer ou algo assim, ele quer rendimento, performance. Então, quando eu dou a gordura do coco, ela vai economizar, digamos assim, o glicogênio hepático e muscular. Então, ele vai queimar a gordura do coco e vai demorar para terminar as reservas de açúcar no fígado e no músculo. E assim sendo, ele vai demorar mais tempo para chegar à fadiga. Então, nessa situação, a gordura do coco é muito boa. Mas veja que é em casos esporádicos. Em geral, o carboidrato te atende muito bem. Quando a gente está falando de atleta, a gordura do coco entra para te dar esse respaldo. Certo? Legal. Agora eu tô com... Olha só. Sei que eu posso não comer carne. Sei que eu posso... E nem preciso de amanhã, se meu clique não voltar amanhã, eu... meu Deus, alguma coisa que me impactou, falou dos primeiro, né? Então, se amanhã eu não acordar assim, eu posso tentar ir fazendo uma transição, tirar talvez carne vermelha, depois eu tiro mais eu vou substituindo de uma forma que eu tente fazer com que a meu acesso a produtos, talvez até descobrir prateleiras novas do supermercado, né? Porque às vezes a gente vai direto para a carne, a gente não passa na prateleira do grão rico, a gente não passa a gente não passa na prateleira da ervilha, né? A ervilha a gente vê uma vez ou outra um salpicão que alguém jogou ali. A gente tá naquilo ali como a gente talvez passe pelas prateleiras do supermercado corretas, né? E tipo, procurando aquele negócio que eu quero comprar. A gente
sai do automático, que, né, que eu fazia o que todo mundo faz, que a gente aprendeu com todo mundo, de chegar e carne, 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 e começa a descobrir outras prateleiras de supermercado que favoreçam a nossa saúde. Porque, pela sua explicação, ficou muito claro para mim que, é possível, sim, a gente ter uma saúde cardiovascular e oncológica muito boa, disponível as fontes, todas as fontes de energia, de carboidrato, gordura, proteína. É fácil, né? Sim. É gostoso, tá? E o que a gente tem, uma coisa aí também que eu estava de plantão com a Lisa, né, essa amiga minha, que até já respondeu uma pergunta que eu te fazer. Quem você conhece que de esportista, né, de alto rendimento que a gente conhece que é vegetariano? Ela já põe aqui, olha, o Mike Tyson é vegetariano, a Vênus já sei também. Então, cara, O ó, Hamilton. a cara, a William, cara, forte pra caramba, é altíssimo rendimento. Tem alguma. Altíssimo. Nenhum. Então, assim, às vezes ela falou assim, a gente estava discutindo conversando com a gente que estava com a gente, ela falou assim, ué, eu tentei comer grão de bico, mas não tem gosto de nada. Aí ela falou assim, Não temperou? você tempera carne? Ela tempera, Boa. tempero, não precisa nada industrializado, coisa verde, mato temperando grão de bico, tá ótimo. Cara, você come grão de bico inteiro, a semana inteira, de vários preparados, né? Você pode comer vários preparados diferentes, você vai lidando com a tempero, entendeu? Isso é que é o interessante, entendeu? Deixa eu ver se E tem vai alguma. experimentando, né? Vai Exato. experimentando, vai mudando, vai inventando. Sim. E assim, gente, a gente tem que ter noção também que a gente pode procurar ajuda, né? Nesse âmbito, é legal a gente procurar profissionais que topem lidar com pessoas que querem fazer transição ou ser vegetariano, tá? Então, assim, eu acho que é muita empatia, né? Tipo, o profissional é muito Sim. empatia. Alguém aqui da live te manda mensagem, Fernanda, gostei, tive empatia contigo. Posso marcar consulta? Pode, você vai lá, marca consulta com a Fernanda e tal. Ah, cara, mas minha vizinha é nutricionista ou nutróloga, eu quero consultar com ela com empatia. Beleza, pergunta primeiro se ela topa e se ela te ajudar nisso, porque não é todo mundo que tem essa facilidade. Isso, isso. Na verdade, assim, a gente tá tentando desmistificar um pouco do vegetarianismo, mas infelizmente na nossa formação a gente não tem informações confiáveis, mais aprofundadas sobre o tema. Existe um pouco de preconceito nisso, inclusive com as pessoas da área de saúde, por questão de desconhecimento mesmo e por questões culturais. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai orientando, vai instruindo e vai mostrando que não é nenhum bicho de sete cabeças, que a gente consegue adaptar com muita tranquilidade e com muito mais saúde. É isso que os estudos têm mostrado. A gente tem visto, Elri, como você sabe, você é nosso médico cardiologista, menor risco cardiovascular, menor índice de morte por todas as causas em alguns trabalhos, menor índice de morte por doença cardiovascular, menor colesterol. Então, a gente tem uma queda quando a gente tira os produtos de origem animal, as carnes, de 14% do colesterol. Se eu tirar, além das carnes, queijos, leites e derivados, eu tenho uma queda de 35%. Gente, o Elri sabe, mas vou contar para vocês. 35% é a redução provocada por um remédio que baixa o colesterol, como as estatinas. Então, eu estou falando de uma dieta e isso. E pode onerar seu corpo, né? Com certeza. E tem os prejuízos também, né? Mas vamos falar só dos benefícios dela. No caso, você consegue isso fazendo uma modificação comportamental da sua dieta. Você já consegue isso sem precisar de remédio. Porque remédio, a gente sabe, tem o bônus e tem o ônus sempre. Always. Eu tenho menor risco de câncer, né? Como a gente já citou aqui. Principalmente câncer coloretal, mas todos os tipos de câncer. Eu tenho aumento do GLP-1, né, Elri, que é aquela substância que é secretada pelo nosso intestino, que aumenta a saciedade. Então, por isso que a maioria dos vegetarianos são magros. Não só por isso, mas isso é um dos fatores. Então, o GLP-1, gente, é uma substância tão importante que a indústria fez análogos
e fez isso em medicação, que são o Saxenda e o Victoza, que alguns médicos prescrevem tanto para pacientes diabéticos quanto para pacientes que estão acima do peso. Então, você consegue naturalmente aumentar o nível de GLP-1 adotando uma dieta plant-based. Por quê? O GLP-1, ele é estimulado por alimentos mais ricos em carboidratos complexos e fibras, que é justamente os produtos de origem vegetal. Então, isso é um ponto muito positivo. É tão positivo que o Comitê Internacional dos Experts em Diabetes dos Estados Unidos recomenda, no consenso agora de 2020, uma dieta plant-based para Olha, melhor controle da hemoglobina glicada e menor resistência insulínica, que é o que acontece com esses pacientes. não, Então, Fernando, assim, mesmo é se muita coisa, Vi, é muita coisa. não tivesse uma dieta vegetariana, hoje eu viraria, porque tanto de explicação, tanto de benefício, tanto de ponto positivo, tá? Eu aprendi que é fácil, aprendi que eu vou ficar saciado, aprendi que eu não vou engordar, aprendi que eu vou render bem, forte, né? Aprendi que eu posso, inclusive, é, fazer hipertrofia, né? E, Sim. cara, então, tirou todas as dúvidas, né? Eu tenho alguns comentários aqui, o Herbert Costa falou assim, não como carne vermelha há 20 anos e sou vegetariano há alguns meses. A minha vida para muito melhor. No início, fiquei nos carboidratos, que é o que a gente estava falando, né? E quando, Sim. assim, aquela questão de comer grandes volumes de só carboidrato, carboidrato tipo massa branca, massa branca. O que você vai comer? Nhoque. 2 quilos de nhoque. Entendeu? É, O que você vai comer? Ah, almoço, café da manhã, pão e leite. É é. almoço, nhoque, jantar, talharim. Não tem como, né? Aí me ajuda a te ajudar, né? E aí eu sou vegetariano, gente. Olha aqui, seu amor. O doutor Henrique é vegetariano? Sim, doutora G. Sim, eu Faz sou quanto tempo eu ri? Conta pra desde gente. novembro. Novembro eu comecei a não comer carne, né? Aí assim, eu lembro que eu comecei numa sexta-feira e a gente foi numa viagem a uma integração que chama de uma festa da empresa e cara, eu Aham. decidi que na festa da empresa só tinha carne. Ah, aconteceu comigo também. E eu não comi. Comi queijo, mas não comi carne. E à noite eu falei, gente, vai ter muita carne. Eu vou pedir um delivery no hotel e para festa. Fui alimentado plant-based, fui alimentado tranquilamente. Tranquilo. Eu queria só fazer 2 pontos agora, Fê, porque falta 3 minutinhos aqui. Primeiro, a gente combinou nosso desafio, né? Então, quem estiver assistindo aí a gente, o desafio é virar, não virar, mas tentar uma semana, Tentar. uma semana de alimentação plant-based, certo? Beleza, É, Fernando? Desafio? beleza. Ou se pode. E a gente fica à disposição, né, Ori, para ajudar, tirar as dúvidas, o que precisar. Pode contar com a gente. Se quiser, os artigos todos que eu citei, a gente tem uma infinidade de artigos mostrando tudo isso que eu falei aqui sobre câncer, sobre saciedade, sobre obesidade, doença crônica, cardiovascular, tem tudo. Só me pedir, a minha secretária já foi instruída, ela já está fazendo isso em massa já. Ótimo, excelente. E aí, eu tô aqui já, a Vanessa já falou, meu desafio, eu vou tentar. Gente, é uma semaninha só, tranquilo. É, é. Então, Fê, eu queria te agradecer muito. Eu acho Eu queria te agradecer mais, eu que, adorei. cara, você é muito didática. Cara, eu não parece assim, tanto de sentimento legal que eu agora no final, porque todas as dúvidas que eu pensei que eu teria, que alguém teria, foram sanadas de uma forma muito, entendeu? Eu queria que você, gente, eu vou deixar os 50 segundos aqui para considerações finais, tá? Fê, fecha e a gente está disponível o que vocês quiserem. É isso, gente. Queria agradecer a quem ficou aqui. Qualquer dúvida, chama a gente, que a gente está todo a ouvidos para tirar as dúvidas que vierem surgindo a mais. E é isso aí, gente. A mudança ela faz parte da nossa história e a gente precisa evoluir. E nesse quesito não há dúvidas de que a gente precisa reduzir e por que não tirar os produtos que nos fazem mal.
os produtos de origem animal. Eu queria dizer isso para vocês. Tudo Um bem. beijo para todos, né, Elri? Boa noite e fiquem com Deus. Cuidem, lembre sempre do distanciamento social, lavar as mãos, água e sabão, máscara, isso aí tem que ser importante. E que vocês precisarem, entre em contato com a gente, a Fernanda é super disponível. Tá bom? Tá Beijo, bom. Pedro. Beijo. Tchau.